Boa noite, doutor Célio. Boa noite, Nós Sérgio. estamos aqui numa conversa a respeito do Outubro Rosa. O senhor é médico especialista em oncologia, mas não apenas para mulher, de uma forma geral. De forma geral. Sou oncologista clínico, né? A gente trata de tumores sólidos, né? São os cânceres de mama, de próstata, intestino, pulmão, né? De uma maneira geral. Né? Doutor, o senhor tem uma experiência longa. O senhor é de São Paulo, mas estudou em Blumenau e hoje mora em Joinville. Essa é a sua corrida de vida? Sou natural de São Paulo, né? Fiz colégio, me criei em Blumenau, fiz a faculdade e a residência em Florianópolis. E estou desde 97 aqui em Joinville. Portanto, já é mais joinvilense do que florianopolitano, blumenauense ou... Né? Catarinense, né? Sou mais catarinense do que paulista. O Oktoberfest está longe do seu calendário, já que a sua esposa é de Blumenau? Já sei disso. De vez, não sempre, mas a gente quando pode prestigia, né, a Oktoberfest. A festa. Voltando agora à questão da oncologia, doutor. O câncer, a gente faz a campanha para a questão da mama. E eu até hoje fico com uma dúvida. Por que não se faz a prevenção para câncer em outros órgãos? Ou a incidência da mama é maior? Um dos motivos é esse, câncer de mama é o tumor, né, mais comum na mulher, né, tirando o câncer de pele, né, que o câncer de pele é o mais comum de todos, né, base celular, escamo celular, que a gente fala não melanoma. Mas no caso, na mulher é o câncer de mama e no homem o câncer de próstata, são os cânceres mais comuns. Com relação à prevenção, na verdade sim, a prevenção hoje em dia está muito ligado ao estilo de vida, né? Então o câncer, ele é uma doença multifatorial, são várias causas. Então o câncer, por que o câncer acontece? É uma célula normal da pessoa que vai sofrendo mutações, existem os agentes externos e também a parte genética, e essas mutações fazem com que aquela célula ela se transforme e às vezes para frente o sistema de defesa da pessoa não consegue eliminá-la e com isso ela vai se multiplicando e daí vira o câncer Nós sempre imaginamos que a célula, ou as pessoas de uma forma geral, elas levam tempo para se reproduzir, só que nós temos uma velocidade enorme. Isso. E por isso que o câncer geralmente acontece numa fase na idade mais avançada. Então teve todo aquele período, né, de que a pessoa foi exposta aos agentes externos e químicos, fazendo com que possa aparecer essas alterações celulares. Quando tu falas agentes externos, tu estás falando em alimentação? Alimentação, cigarro, né, agentes radioionizantes que se fala, né? Então que radiação, a radiação em si, né? Então, mas onde é que vem essa radiação? Tem a questão, por exemplo, no câncer de pele, é a questão do sol, na exposição aos raios, né, ultravioletas. Tem também até próprio tratamento, às vezes, né, a pessoa, por exemplo, tem determinados tipos de tumores que às vezes a pessoa tratou com radioterapia na infância e pode aumentar um pouco o risco de ter um câncer, principalmente na mama, numa fase mais adulta, né? Então, principalmente você fez radioterapia naquela região. Certo. E falavas também de que o estilo de vida significa o sedentarismo, a pessoa que não faz nenhum tipo de atividade. Isso. Tem estudos hoje em dia que mostram que uma das formas de prevenir o câncer é a atividade física, né? Então, quem pratica atividade física regularmente, uma atividade física moderada, principalmente câncer de mama, de próstata, diminui o risco daquela pessoa vir a ter esse tipo de câncer. Também lembrando que a questão aí da atividade física não significa a pessoa que vai para a academia. Não. A atividade só a caminhada, né? Você participar assim, uma atividade moderada, né? Então, corrida 2 a 3 vezes ao dia, né? Corrida ou caminhada, doutor? Para a pessoa, à medida que vai avançando a idade, me dizem, olha, Sérgio, não vai no joelho na caminhada que tu vai te rebentar, vai no começo, quem é sedentário tem que começar aos poucos, né? Vai se condicionando, né? Mas a recomendação é que pelo menos 3 vezes por semana seria o ideal, de
30 minutos de atividade física. Pouca coisa. Pouca coisa. Se nós imaginarmos o que é, no nosso tempo, 30 minutos, quem é que não tem 30 minutos num dia para tirar, né? Varrer a casa é exercício, doutor? Dependendo da intensidade, Que a minha mulher não saiba disso. Senão ela vai querer trocar. Você está sedentário, agora vai varrer a casa. Até mas mesmo é um exercício, o fato de caminhar, né? Então, hoje em dia, a gente é muito sedentário, tem a questão de controle remoto, a gente nem sai do sofá para... Tu fazes algum tipo de exercício? Eu tento fazer. Tentas? Mas eu corro, né? Duas vezes por semana, jogo futebolzinho uma vez por semana. Né? Muito bem. Doutor, alimentação. Hoje a gente fala em alimentação, é uma gama enorme. O supermercado está com uma área enorme de congelados, laticínios. Isso faz mal, tudo aquilo que está ali? O que faz mal hoje em dia, acho que é a questão do consumo de alimentos muito calóricos, né? É o açúcar, a gordura. A alimentação tem que ser equilibrada, né? Então, porque tudo tem a ver também com a obesidade, né? Então, hoje em dia, a população ela cada vez mais está obesa, né? Ou sobrepeso. Isso contribui para as doenças, né? Cardiovasculares, o câncer em si. O câncer também, a pessoa que tem um peso acima tem mais probabilidade de ter câncer. Voltando novamente ao câncer de mama. Então, as mulheres obesas, elas têm um risco um pouco maior de ter o câncer de mama. Até porque quando a mulher entra na menopausa, que é a quantidade de estrógeno ela diminui porque ela é produzida nos ovários. Mas na mulher obesa existe uma quantidade de estrogênio que é produzida pela conversão da gordura em estrogênio. Então essa quantidade maior de estrogênio aumenta o risco de câncer de mama na mulher. E a mulher consegue, à medida que avança na questão da menopausa, quando ela faz a reposição hormonal, diminui esse risco ou não? Não, até a reposição hormonal tem estudos que mostram que a terapia de reposição hormonal pode aumentar um pouco até o risco de câncer de mama. Mas por que? Se há uma... pela exposição ao estrogênio, que é o estrogênio que provoca, aumenta a chance, né? E não tem como se equilibrar esta relação, porque, claro, a mulher que não faz reposição hormonal, que não toma, né, as pílulazinhas, enfim, ela não existe uma fórmula de que possa evitar esse risco, doutor? É difícil? É difícil, né? Mas tem também a ver, até tem a questão, tem que conversar com, né, a mulher tem que conversar com o ginecologista, né, ver os riscos e os benefícios, né? É claro que a mulher quando entra na menopausa tem também a questão toda tem mulheres que sentem muito, né, a questão dos calores, né, dos calorões, a questão até da parte sexual, então tem que se equilibrar, né? Não digo assim que é proibido a terapia de reposição hormonal, mas sabendo que existe esse pequeno risco de levar ao câncer, né, de mama. Quando tu falas pequeno, tem um percentual aí? Tem um estudo que aumentou em torno de uma vez e meia o risco, né? Então, em termos absolutos, assim, esse número é pequeno, mas em termos relativos ele realmente aumenta o risco, né, do câncer de mama. O risco, então, para o câncer de mama, nesse caso, obesidade, a pessoa que é obesa tem uma incidência maior. A questão das pessoas que não fazem exercício, as mulheres, portanto, que são sedentárias, a alimentação e também a reposição hormonal. Esses seriam os 4 itens mais importantes para o câncer de mama? Tudo isso que a gente falou tem muito a ver com a exposição como eu falei, ao estrogênio. Então, os fatores assim são quando a mulher menstrua muito cedo, ou a menopausa é tardia, então ela tem maior tempo de exposição ao estímulo do estrogênio, né? No caso da atividade física, mas também hoje um fator também importante é a parte história familiar. Histórico, né? Então, por exemplo, quem tem história na família, assim, de ter um parente próximo que já teve câncer de mama, ela vai ter 2 vezes mais chance do que quem não tem nenhum parente. 2 vezes? 2 vezes. Quem tem 2 casos, já esse risco aumenta para 3 vezes.
E tem também, existe também o câncer que chama o câncer de mama hereditário, que é ligado a uma mutação em que ocorre na família. Então, como é o caso daquela atriz, Angelina Jolie, né? Então, ela fez a cirurgia, né, para retirada dos seios, né, como uma prevenção. Por quê? Porque na família dela existia uma mutação, tem um gene chamado BRCA1 e BRCA2, que quando existe essa mutação e se detecta, por exemplo, na família, a pessoa que tem essa mutação, ela tem em torno de 70% a 80% de risco de desenvolver o câncer de mama durante a vida. Então, nesse caso, é comum esse tipo de incidência? Não, no caso, o câncer de mama hereditário, hoje, ele é responsável em torno de 10% dos casos de câncer de mama. A maioria, 90%, é o que a gente fala que é o câncer esporádico, né? Que é aquele que ocorre por, talvez, esses outros fatores de risco. Né? E os 10% é relacionado à parte genética mesmo, é a família, que é a pessoa que nasce com um gene, uma mutação que em algum momento vai se desenvolver. A gente volta daqui a pouquinho. Também vou perguntar para a mulher que teve filhos, uma incidência maior do que aquela que não engravidou ao longo da sua vida, mas esse é um assunto para daqui a pouquinho. Eu lembro que eu estou aqui no oferecimento da Drogaria Catarinense, 100 anos de uma história maravilhosa. Uma empresa só chega em 100 anos, você foi muito correta desde o primeiro instante, né? Também nós estamos aqui com a IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, médicos com a maior qualidade na área de consertar, de prevenir a questão dos nossos ossos, do esqueleto, certo? Com plantão sábados, domingos e feriados. Igualmente com a imobiliária Zibel. Aluguel é na Zibel, Zibel é aluguel, tanto para aquele que quer deixar o seu imóvel para alugar, como também para quem busca um imóvel para locação. Também a Fullport, uma empresa de São Francisco do Sul. Lá em São Francisco, a Fullport é responsável por muita armazenagem, tecnologia de qualidade de São Chico para o mundo inteiro. É um instantinho só, nós já voltamos. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. De volta, Dr. Célio, para conversar sobre a questão do nosso Outubro Rosa. Eu falava no bloco anterior, se as mulheres com a maternidade, que tiveram criança, têm uma propensão maior ao câncer de uma mulher que nunca gerou. Na verdade, elas têm um fator protetor. Quem tem filhos tem menos risco de ter câncer de mama do que quem nunca teve filhos. Mesma coisa da amamentação, né? A amamentação também. Quem amamenta também reduz o risco de câncer de mama do que quem não amamenta. A incidência, a ocorrência tem uma idade, porque hoje em dia as meninas, como tu falaste no bloco anterior, na questão da menstruação, que é mais cedo e portanto, também tem ocorrência nas mulheres jovens? O câncer de mama ele é mais comum em mulheres acima dos 50 anos. Mas o que se tem visto, né, hoje em dia, sim, é um aumento da incidência de pessoas mais abaixo dessa faixa etária, né? Então, hoje tem até pesquisas, né, dados do INCA, mostrando assim, em torno de 40% dos casos de câncer de mama em mulheres abaixo dos 50 anos. É um número alto. É um número alto. Talvez tudo relacionado a essa questão do estilo de vida, da alimentação. Tudo. 20 anos a mulher já tem que começar a fazer a prevenção, doutor? Não, com relação à prevenção, o que a gente fala o rastreamento, né, que seria através dos exames de tentar detectar a doença numa fase mais inicial, que é o que tem maior chance de cura. Então, o que se tem ainda é a mamografia, né, o principal exame. A mamografia ela é recomendada a partir entre os 50 até os 70 anos de idade.
E para evitar esta ocorrência de o câncer atingir as meninas de 20, eu falo meninas porque a idade já remete um pouquinho a isso, 20 anos, 25 anos, elas não precisam então ir até um exame de mamografia, muito mais difícil essa ocorrência. É muito difícil, né? E também a partir até os 40 anos existe a mama tem muita o que a gente fala é mais densa, tem a parte de glandular, né? Então é mais difícil também, às vezes, até uma mamografia você conseguir detectar alguma alteração. Né? A colocação de prótese, né? Hoje também muitas mulheres fazem essa colocação de prótese. Aumenta o risco, não muda nada? Não, a prótese ela não aumenta o risco de câncer de mama. O que acontece é que ela atrapalha às vezes o exame, a mamografia, então fica mais difícil da interpretação, né, do exame numa mamografia. Mas então, não tem incidência maior? Não tem incidência maior, pelo menos os estudos não mostram isso. A questão do tratamento, uma vez identificado, ele ainda cedo, tu me dizias que é menos traumático para a mulher. O que é um tratamento? O tratamento do câncer de mama ele vai envolver então a cirurgia e dependendo do estágio que está a doença, depois você faz a quimioterapia ou então existe a que a gente fala hormonioterapia, que seria um tratamento com comprimidos, e também a radioterapia. Então a questão, no caso de uma doença no estágio mais inicial, envolve também principalmente a cirurgia. Você hoje em dia não precisa, que nem antigamente, tirar toda a mama, fazer uma mastectomia. Então hoje você tem a possibilidade de fazer uma cirurgia que a gente fala conservadora. Né? Então, o que é uma cirurgia conservadora? Você só retira ali onde está a doença, né? Tirando com a margem de segurança, e você preserva a mama, né? A única coisa assim que quando você faz essa cirurgia conservadora, você depois você faz daí a radioterapia, que é para diminuir o risco de ter uma recidiva local. Quando você faz a cirurgia, mesmo que seja um câncer pequeno, um tumor pequeno, você faz rádio e também faz a quimio, você não escapa. A quimio vai depender do que a gente fala do estágio da doença, então você tem que ver qual era o tamanho que tinha o nódulo, por exemplo, se tinha ou não, por exemplo, na cirurgia, além da retirada do tumor, você tem que ser examinado a axila, que a gente fala, os gânglios, embaixo os gânglios axilares. Se tiver esses gânglios acometidos, você vai precisar fazer a quimioterapia. Quando esses gânglios não estão acometidos, às vezes você não precisa fazer a quimioterapia. E daí você vai depender também, hoje, você depende do tipo, a classificação do tumor. Então tem tumores que tem receptores que a gente fala para hormônio, né? Então esses receptores, esse tumor ele pode ser estimulado pelo estrogênio, pelo hormônio. Então o tumor que ele tem receptor hormonal positivo, você indica daí o tratamento com hormonioterapia. Né? Que são pílulas, você não tem que fazer aquela aplicação venosa. Muitas vezes você faz todos os tratamentos. Então você faz a químio, você também faz daí a hormonioterapia, e também hoje tem um tipo de tumor chamado HER2 positivo. Então, quando esse tumor é HER2 positivo, você também, além da químio, além do comprimido, você tem hoje tratamentos específicos para esse tipo de tumor. Então, seriam 4 fases. Às vezes precisa fazer todas elas. Muito bem. A gente volta daqui a pouquinho. Também a gente vai falar a respeito da reconstrução da mama, né? E também nós vamos ampliar um pouquinho essa conversa para outras formas de câncer. Um instantinho só, já voltamos. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos,
nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Já estamos de volta, lembrando que aqui a nossa imobiliária Zibel, a do aluguel, está nos apoiando, igualmente a Fullport, lá em São Francisco do Sul. Também estamos com a Drogaria Catarinense, os seus 100 anos de história, além da IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. No programa de hoje, Outubro Rosa, a questão do câncer de mama. No bloco anterior, o senhor deu uma olhada geral, né, a respeito do diagnóstico, como é feito, ou as preferências da mamografia. A mulher que tem um câncer mais avançado, ela não tem plano de saúde, depende do SUS e tem que retirar a mama toda. Ela tem um apoio para fazer uma plástica para reconstituir esta mama? Existe pelo SUS a questão da reconstrução mamária. O SUS ele cobre, né, essa questão. A única coisa é que pelo SUS às vezes é mais demorado, no caso a reconstrução. Existe não uma é fila. Feito na mesma cirurgia? No SUS geralmente não é feito na mesma cirurgia. Você primeiro faz a retirada e depois de um tempo daí você faz a reconstrução mamária. Tem uma questão emocional. A mulher que tem uma cirurgia como esta, né, sofre uma cirurgia como esta, acaba perdendo casamento, relações. Há como se tratar dessa questão também numa campanha como o Outubro Rosa? Na verdade, sim, o Outubro Rosa seria mais para conscientização, né, da questão do diagnóstico, da importância do diagnóstico precoce. Então, né, questão do autoexame, da mamografia, onde, como eu já expliquei, quando você consegue diagnosticar precocemente, a sua chance de cura é maior. É claro que ainda hoje a gente acaba atendendo pacientes ainda com uma doença quando chega mais avançada, né? E isso tem muito relacionado ao acesso, né? Então, a questão desde o momento em que ela sentiu o nódulo, aí tem que fazer a biópsia até chegar até o tratamento, é esse período que às vezes, como pode demorar, que às vezes a pessoa chega num estágio mais avançado da doença. Eu fico impressionado no sentido de não entender, porque os números são terríveis. Quando a mulher tem o diagnóstico e além do plano que ela sofre, né, do abalo que isso representa, também a questão do convívio familiar, me refiro aí à questão do marido, do namorado, ou mesmo das outras pessoas, que ela diz, meu Deus, eu vou ficar mutilada, né? Então, tem números absurdos que eu não consigo traduzi-los agora, porque as estatísticas são falhas, das mulheres que perderam relações ou que elas entraram em profunda depressão por conta da doença. Isso acontece, a gente vê na clínica, né, no consultório, né? Então... E não tem apoio, pelo menos, não sei se no plano particular, nos planos de saúde, ou se no SUS tem esse suporte? No SUS existe a questão da parte dos psicólogos, né? Tem esse apoio psicológico nessa parte. E no convênio também. O convênio oferece também consultas. A mulher tem um apoio? Tem um apoio na consulta com a psicologia, né? A mulher que perde o seio nessa reconstituição, ela está sujeita a voltar o câncer, ou mesmo aquela que não teve a reconstituição, o câncer pode reincidir? O câncer pode reincidir, mesmo quem tirou a mama ou quem tirou parcialmente, né? Então, às vezes pode voltar, que a gente fala ali na pele, né? Onde que ficou, por exemplo, depois de uma mastectomia. Por isso, a paciente, quando tem o diagnóstico, faz o tratamento, depois ela tem que ficar em acompanhamento, né? Por um período,
né, que seria pelo menos uns 5 anos, né, fazendo exames e indo no mastologista ou no oncologista, para, se por acaso a doença voltar, para a gente conseguir também detectar a recidiva mais precocemente. Há uma estatística para as mulheres que vão à morte, vão a óbito por conta do não acontecer o tratamento, doutor? Não por não acontecer o tratamento, mas existem os dados no caso assim, a taxa de mortalidade pelo câncer de mama no Brasil, ano passado, foi em torno de 60 mil casos, né, por morte pelo câncer de mama. Porque as mulheres moram em regiões que não têm acesso aos exames, né? Não, seria na paciente que já teve o diagnóstico, né? Então, esse seria um dado né, também do INCA. Então, para as pessoas que, a mulher que já teve diagnóstico, e mesmo o diagnóstico assim por morte por câncer de mama. Nesse caso, claro, claro, quando a doença é descoberta numa fase mais avançada, a chance de vir a óbito pela doença é maior. Mas também tem aqueles casos em que a doença ela recidivou e que, infelizmente, a paciente não conseguiu sobreviver à doença, né? Qual é o prazo de desenvolvimento? Se é que eu posso falar em prazo, acho que a palavra não é adequada, né? Mas o tempo que um câncer pode se desenvolver? Não tem, a gente não tem como saber, né? Então, tudo é relacionado àqueles fatores de exposição. Então, um câncer, por exemplo, identificado no seu início, não se sabe quanto tempo leva a mulher até óbito? Não, assim, existem determinados tipos de câncer, mesmo dentro do câncer de mama, existem, que a gente fala, subtipos. Existem cânceres que são mais agressivos do que outros. Então, por exemplo, aquele câncer que eu falei, que é o câncer que é receptor hormonal positivo, ele tem um prognóstico melhor. Existe o tipo de câncer que a gente fala, que é o chamado triplo negativo, ele tem um tumor mais agressivo, então ele cresce mais rápido. Então, esse tipo de câncer, às vezes, ele pode, quando a mulher, pode ter mais chance de a doença voltar, né? E isso é relacionado à própria biologia do tumor. Também não é algo incomum de mulheres mais velhas, com mais de 65 anos, também desenvolver o câncer? Não, isso até, digamos assim, mais velhas têm mais risco até de ter câncer de mama do que as mais novas. Só que no caso das pacientes mais velhas, geralmente o tipo de câncer mais comum é o que é o receptor hormonal positivo, que digamos que tem, digamos, o melhor prognóstico de tratamento. Estou falando aí de uma mulher de 70, 80 anos que também tem que, portanto, tomar o cuidado de realizar a mamografia. No caso, na recomendação, né, pelo Ministério da Saúde, é dos 50, fazer a mamografia dos 50 aos 70 anos, né, que seria a idade que tem maior risco, né, do aparecimento, e que a mamografia vai trazer o maior benefício com relação às chances de você conseguir detectar a doença mais no início, em que a chance de cura vai ser maior. Muito bem. Também tem alguns trabalhos sociais maravilhosos que dão esse suporte até estético, né? As mulheres que perdem os cabelos acabam tendo peruca, tendo lenços, tudo também um trabalho que é feito. Hoje é muito comum esses grupos de apoio, né? Aqui em Joinville nós temos, acho que as Amigas do Lenço, né? Que foi um grupo que surgiu a partir disso, né? Então elas têm uma atividade, Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Que é um trabalho voluntário maravilhoso. Elas ajudam até na questão de, tem aquelas, quando a mulher não consegue fazer a reconstrução, elas têm, pelo menos, recebem uma prótese, né, prótese mamária, assim, para usar embaixo do sutiã, né? Certo. Isso ajuda muito, né, na questão psicológica. Não há dúvida, não há dúvida. Né? Até porque, para a mulher, uma cirurgia como essa tem um impacto, como eu comentava já, no plano emocional terrível, né? Assim como nos homens também tem a questão da próstata, que também não podemos desconsiderar, que o número é alto. É o mais comum no homem, né? Tem um mês que é da próstata, não tem? É o mês que vem, né? É o mês que vem? Novembro. As mulheres sempre primeiro. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Eu estou indo embora, prometendo retornar amanhã com mais um assunto do seu interesse.
fica aí a orientação, fica também o alerta de que as mulheres devem realizar este exame, assim como também os homens na próstata. Muito obrigado, até o próximo, fiquem com Deus.